A morte de alguém querido é uma das experiências mais dolorosas e tristes que uma pessoa pode ter. Uma mãe, quando recebeu a notícia que o seu filho havia perdido a vida, ela disse que começou a sentir uma dor quase que insuportável. Por conta disso, queridos irmãos, por causa do sofrimento e a dor que a morte causa, os seres humanos, de forma desesperada, têm tentado fazer alguma coisa para reverter a morte. Os seres humanos, mesmo no passado como no presente, eles têm feito cada vez mais coisas com o objetivo de conseguir escapar da morte. Por exemplo, lá no Egito Antigo, com esse objetivo, na tentativa de tentarem recuperar a sua juventude, eles chegaram a ter a comer testículos de animais, achando que isso poderia rejuvenescer a vida deles. Já os chineses, lá no passado, eles tentavam com técnicas de meditação, exercícios respiratórios, achando que isso poderia fazer algum efeito, poderia fazê-los escapar da morte. E mesmo hoje, nos nossos dias, existem empresas especializadas que usam nitrogênios e outros tipos de produtos em câmaras onde cadáveres ficam com o objetivo de que um dia talvez eles vão voltar a viver. É interessante, queridos irmãos, que todas essas tentativas dos seres humanos de tentar fugir da morte ou pelo menos trazer alguém de volta à vida não deram certo. Mas por que não deu certo? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo número 14, versículos número 4. Quem pode produzir alguém puro de alguém impuro? A resposta é ninguém. Então, queridos irmãos, esse livro de Jó, capítulo 14, versículos número 4, mostra o porquê que essas tentativas dos seres humanos de tentar fugir da morte, ou pelo menos trazer alguém de volta à vida, não dá certo. Porque o ser humano não tem a capacidade de produzir alguém puro. O ser humano não tem a capacidade de trazer alguém de volta à vida. Então, visto que os humanos não têm o poder de impedir a morte, nem o poder de dar a vida, qual é a nossa realidade então? A nossa realidade está nos versículos número 1 e o 2 do capítulo número 14 do livro de Jó. O homem nascido de mulher tem vida curta e está cheio de preocupações. Ele brota como uma flor e depois murcha. Foge como uma sombra e desaparece. Então, queridos irmãos, infelizmente, por mais que os homens tentem, não vai ser possível conseguirmos escapar da morte apenas com os esforços humanos. E por outro lado, também não será possível voltarmos à vida com esforços humanos. Então, nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos aprender: será que é possível mesmo alguém que morreu voltar a viver? E se for possível, quem é que tem esse poder, essa capacidade? Nós vamos aprender sobre esses dois pontos. Em relação à primeira pergunta, queridos irmãos, será que é possível alguém que morreu voltar a viver? Eu gostava de convidar a todos, por favor, que acompanhem a leitura da Bíblia no livro de Jó, capítulo número 14, versículos 7 ao 9. Jó, capítulo número 14, versículos 7 ao 9. Pois até mesmo uma árvore há esperança. Se for cortada, brotará outra vez e os seus raminhos continuarão a crescer. Caso a sua raiz envelheça na terra e o seu toco morra no solo, ao cheiro da água brotará e produzirá ramos, como se fosse uma planta nova. Quando nós olhamos na imagem do nosso manual de atividade, lá na nossa página número 2, nós conseguimos ver a imagem de um tronco, de provavelmente uma oliveira.
É interessante que essa árvore que Jó havia citado, que é provavelmente a oliveira, em alguns casos ela pode chegar a viver durante 1000 anos. Ou seja, mesmo que ela for podada e até quase a sua base, a oliveira ainda pode brotar ramos fresquinhos e voltar a viver. Mas agora, em relação aos seres humanos, será que isso também pode acontecer com um ser humano? Com certeza que sim. Veja, por favor, depois de Jó usar esse exemplo, como é que ele fez a aplicação aos seres humanos. Jó, capítulo número 14, versículos número 14 ao 15, diz o seguinte: Quando um homem morre, pode ele voltar a viver? Esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório até vir a minha libertação. Tu chamarás e eu irei responder-te. Terás saudades dos trabalhos das tuas mãos. O que é que os irmãos acharam desse versículo? Jó, como mostra a imagem ao lado, estava a querer dizer que, assim como a oliveira, ela pode voltar a produzir ramos, voltar a crescer e dar os seus frutos, os seres humanos também podem fazer isso. Mas é interessante que no versículo número 15, queridos irmãos, Jó diz: Tu chamarás. Jó estava a falar de quem? Do próprio Jeová. Jó estava a dizer que Jeová tem o desejo, tem a vontade de trazer os nossos familiares e amigos que já morreram de volta à vida. A imagem do nosso manual de atividade no lado direito mostra isso. Com certeza que será uma grande alegria, será uma grande honra para nós receber os nossos familiares que já morreram. E conforme Jó mostrou, quem tem o poder de fazer isso é Jeová. E quem tem o desejo, a vontade e a saudade dos nossos familiares que já faleceram é Jeová. Então, queridos irmãos, quando o homem morre, ele pode voltar a viver? Com certeza que sim. Nós podemos ter a certeza que os seres humanos não é que vão fazer isso. Os seres humanos não vão conseguir realizar essa tarefa. Eles vão continuar a lutar, a deambular, mas infelizmente sem sucesso. Os seres humanos já fazem isso há anos, mas eles não conseguem, não terá como. Mas Jeová Deus, com certeza, no tempo certo, Ele vai trazer de volta pessoas que já amamos. Pode acreditar nisso. Pode confiar nisso. Isso é uma certeza, não é dúvidas. Quem falou para nós, quem nos prometeu isso, é o Deus da verdade. Jeová sente saudade das pessoas que já morreram, das pessoas que nós amamos, das pessoas que o adorarem de todo o coração. Então, nós podemos ter a plena certeza que se tivermos um familiar, um amigo, um vizinho que realmente nós amamos e que durante a sua vida ele fez um bom nome perante Jeová, essa pessoa, ainda que demore, será ressuscitada. Assim como no caso de Jó, nós sabemos que Jeová tem saudade dessas pessoas. Mas uma outra coisa que nós sabemos também é que Jeová tem o poder de dar vida. Como nós sabemos, Jeová é quem nos criou. Então ele não teria dificuldade alguma em voltar a nos dar a vida, algo que ele próprio criou. Portanto, queridos irmãos, é verdade que atualmente nós podemos ficar tristes, podemos passar por experiências dolorosas, mas ainda assim queremos ter a certeza que se continuarmos a confiar nas orientações de Jeová, nós poderemos ver pessoas que amamos voltarem a viver. Queremos continuar a imitar o exemplo de Jó e manter a nossa integridade, confiando que Jeová vai trazer todos de volta à vida.